Ronaldo, cara, é um cara muito à parte, assim. O Ronaldo, ele era muito além do tempo dele. E não era dentro de campo. Porque ele fez o que fez com o Corinthians, 69, 35 gols, 69 jogos. É uma média alta. Mesmo já mais velho, Mas é uma média, dores no joelho. Não, é muito... normal. Ganhou os 2 títulos e tal. Só que o Ronaldo, além de toda a transformação que ele faz no clube, cobrando os caras, o Andrés para criar o CT que não existia e tudo mais, você vê que o Ronaldo é um cara, eu sempre conto essa história, é um cara muito além do tempo dele. Final da Copa do Brasil de 2009, o Corinthians é campeão dentro do Beira-Rio. Quando tá faltando uns 3, 4 minutos para acabar o jogo, o marketing do Corinthians vai lá, a assessoria de imprensa pega umas camisetas roxas, chega a distribuir no banco, acaba o jogo, os caras entram no campo e distribuem pros jogadores. Era uma camisa roxa, símbolo do Corinthians, escrito tricampeão da Copa do Brasil. O Ronaldo não põe ela. E o Elias, parceiro do Ronaldo no elenco, também não põe. Vai subir pro palanque. O Ronaldo, vocês podem até depois mostrar essa imagem aí também. Quem tiver curioso, vê lá, põe no Google assim, Ronaldo, taça, Copa do Brasil 2009, Ronaldo levanta a taça, vocês vão ver a imagem. O Ronaldo não põe a camiseta, vai pro palanque, ele levanta a taça, camisa do Corinthians, todo mundo em volta dele roxo. Ele e o Elias não. Sabe por quê? Porque os patrocinadores que pagavam o salário dele, a Bozano, a não Avanço, estavam na camisa roxa. Não estavam na camisa roxa. E ele sabia que aquele momento era um momento sublime, que os jornais tinham tirar foto, que as TVs iam transmitir. E detalhe, ele levanta a taça com uma mão só. Por quê? Porque se ele levanta com as duas, também ia tampar os patrocinadores. E ele queria que saísse o Avanço embaixo, o Bozano daqui, a Batavo na frente, não sei o quê. Ele levanta com a preta do jogo e com um braço só. O cara, pra pensar nisso, na hora do título, nem o marketing pensou. Na hora do título, cabeça quente, todo mundo feliz, ele levantar com um braço só, não vestir a roxa, esse cara é um fenômeno. Esse cara é além do tempo dele. Pra pensar aquilo naquela hora. Então, você vê que era um cara muito diferente. É um cara que concentrava sozinho. Porque ele era uma empresa. Você imagina, na época, eu sempre uso exemplo, o Otacílio Neto fazia parte do elenco do Corinthians. Você imaginou o Ronaldo e o Otacílio Neto dividindo a resenha do quarto? O Ronaldo com o laptop dele decidindo milhões da empresa dele, falando com patrocinadores, e o Otacílio Neto jogando uma almofada nele, por exemplo? Não faz o menor sentido. Então o Ronaldo era o único cara que concentrava sozinho. E é porque ele precisava resolver as coisas da vida dele, discutir milhões, falar com empresário, com empresas e tudo mais. Então o Ronaldo era um cara muito além do tempo dele, um cara muito grande, que ia além do campo. Não, e assim, tem uma coisa que você falou do Romário, sem dúvida, em termos esportivos, isso. Talvez a contratação do Romário tenha sido a maior, porque era o atual melhor do mundo, uma coisa que nunca mais vai se repetir. Mas em termos de grandeza, mais de macro, impacto, né? cara, o Ronaldo ele é muito mais ídolo do que o Romário, porque o Romário tem aquele jeito dele, mas... Apesar que o Flamengo levantou um mosaico na final de domingo com o São Paulo, e eu fiquei surpreso de ver o Romário lá, cara. Porque eu acho que o Romário é muito mais ídolo do Vasco do que do Flamengo. Sim, tem estátua no Vasco e tal, mas ele eu não vi deixa muita de ser... gente no Twitter falando, pô, o Romário tá aí e tal. Não sei, ídolo é uma questão particular. Eu vi uma galera criticando o fato do Diego Ribas estar lá. Também. Tem outro cara também, mas enfim. Isso é outro papo para outro dia. Mas o Ronaldo é muito ídolo. Mas é muito legal, cara. Mas é muito legal saber vivenciado a passagem do Ronaldo. Cara, eu vi coisas assim com o Ronaldo. Vou dar só 2 exemplos rápidos. Um exemplo, o Corinthians treinava na Fazendinha, não tinha o CT ainda. Ia lá de vez em quando só, mas não tinha container, então não dava pra tomar... Quando tinha treinar em 2 períodos, treinava na Fazendinha. Aí treinava de manhã, eles tinham que almoçar. Da Fazendinha pro restaurante do Parque São Jorge, que fica ali na Alameda, uns 400, 500 metros. Não mais do que isso. Ele tinha que ir de carro. Senão ele não chegava lá pra almoçar. Porque os sócios não deixavam. Os jogadores iam a pé. Ele ia de carro. A hora que ele subia no restaurante, fechava o restaurante. Senão ele não conseguia almoçar. Sabe onde isso acontecia? Que loucura, velho. Sabe onde isso acontecia? Me lembrou a história de quando o Michael Jordan foi jogar beisebol com um time da Minor League, que é uma espécie de segunda divisão da Liga de Beisebol americana.
Ele largou o basquete, aposentou, tinha ganhado os 3 primeiros títulos, o pai dele morreu, ele falou, não, eu vou realizar o sonho do meu pai, que era eu ser jogador de beisebol. E foi jogar beisebol num time vagabundo lá dos Estados Unidos, e aí os caras iam de ônibus, ele não tinha condição de ir, porque ele parava, ele era o maior ídolo do país na época, era tipo o Pelé dos caras. E tomar um café na padaria. E era a mesma coisa, é o que acontece. E o Jordan tem muito esse pensamento macro como o próprio Ronaldo, né? A Nike, que tem parceria vitalícia com o Ronaldo e chegou na seleção brasileira muito por conta da figura do Ronaldo, etc. A Nike só existe hoje por conta de uma figura chamada Michael Jordan, que fez a imagem, fez a imagem da Nike ser divulgada do mundo afora quando ele assina a parceria com a Nike lá no início dos anos 90. O Ronaldo é muito esse cara, né? Ele meio que dividiu o mercado publicitário esportivo, assim, né? Do futebol, especificamente. Ele tinha a Nine, né? Que era futebol antes dele e um pós ele. Assim. E a outra história que eu ia contar, em 2010, o Corinthians foi jogar Libertadores, e lá na Colômbia. Era contra o Independente Medellín, mas foi em Bogotá. Cara, o Ronaldo e o Roberto Carlos, eles simplesmente pararam a operação do aeroporto. O aeroporto ficou de uma maneira, as pessoas correndo atrás da delegação do Corinthians, dos dois, que o exército, que estava ajudando já na chegada para o aeroporto, o exército teve que entrar lá para fazer toda a separação. O aeroporto, aí comissário, o voo começou a atrasar, porque ninguém chegava, os comissários, não sei o que, dos voos seguintes, virou aquela loucura. E aí, em determinado momento, os dois sumiram, que o exército levou ele para um lugar e sumiu com eles. Eles foram aparecer lá no saguão de embarque, jamais onde ninguém tem acesso. Aí depois eu falei, o que foi onde eles foram parar tal? Aí eu fui descobrir. Os generais, os caras do exército, levaram eles para um lugar, não era por segurança, era para tirar foto com eles. Eles também queriam a foto com os dois e levaram isolado, tiraram foto, todos eles tiraram foto lá dentro, e o chefe, inclusive do comando, deu um cap pro Ronaldo. O Ronaldo entra no avião com cap e tudo mais, e tem uma história engraçada, eu tava no mesmo voo, um cara da Gaviões, tinha alguns caras ali da organizada no mesmo avião, os caras, Ronaldo, não sei o que, tal, não sei o que, e esse cap aí? Escola pra nós aí o Ronaldo deu pro cara, pro corintiano o cap, que ele tinha ganhado do policial. Mas assim, era um cara que parava aeroporto desse nível, cara. Era uma loucura viver a época do Ronaldo. Então foi muito ia o que você falou, ele ia além do tempo dele. Cara, o Ronaldo era da hora porque ele era carismático, velho. Ele sempre foi. Ele tinha um carisma que você olhava pra ele assim, você queria ver mais, assim, tipo, jogando, entrevista. Eu lembro o jogo que ele estreia lá na Copa do Brasil, que o cara vai fazer uma pergunta, mete o microfone na boca dele, assim, e ele, tipo, pô, irmão, sai daí, meu. Aquela vozinha, e assim, eu vi coisas assim, por exemplo, o CT do Corinthians, que ainda tava sendo o campo zoado, era tudo ferrado, não é igual hoje, né? Tinha um container ali e tal. Aí do nada a gente tava no treino, na época não tinha essa frescura de CT fechado. Ó, tá vindo o Jonas Brothers aí. Os caras iam fazer show. Foram lá no Parque Ecológico pra tirar foto com ele, o Jonas Brothers. Ele tava lá do meu lado ali, agente de imprensa. Aí o outro dia lá, não, tá vindo o Wolverine. Como assim o Wolverine? Não, o Wolverine quer conhecer o Ronaldo, tá vindo aí. Aí o Marcos Jackman. Aí o Wolverine, que eu digo o ator, né? Mas enfim. Aí foi lá, o clube correu, fez uma camisa X, pôs o nome dele, entregou. Tinha lá... O Ronaldo arrastava o Wolverine para ir no CT do Parque Ecológico. Quando que na vida ele vai voltar? Então tinha coisas assim, cara. O Ronaldo, em termos de celebridade, é nível Pelé, nesse sentido. É nível Ayrton Senna, Michael Jackson, esses caras. É outro mundo. Cara, e ele parecia um cara muito de boa, né? Que não ia causar... Você vê uns pernas de pau hoje que causa intriga no elenco, que não sei... Ele não, né? Ele chegou e agregou todo mundo. E outra, e ele era um cara... Desse nível que vocês estão falando, ele era tão grande, que os outros jogadores, se fosse falar algo, eles iam ter vergonha. Peraí, o Ronaldo tá ganhando mais. Não vai ganhar não. Quem vai ganhar é o Tacílio Neto, é o Dentinho. Então não tinha discussão, entendeu? Eu ganho 400, ele ganha 3 milhões. Ele ganha pouco até. Porque você tem que ganhar 400, você tem que estar feliz. E o 3 milhões dele é pouco. Porque o que ele arrasta pra vocês aqui dentro, e fora de que ele era um cara, por exemplo, acabava o treino. Sabe o que ele ia fazer? Ele bater pênalti. Uma vez a gente estava assim, o Elias estava do lado da gente, na beira do campo, e aí o Elias falou assim, tinha acabado de falar com a gente,
Eu falei assim, olha lá pro campo. Era o Ronaldo com o quarto goleiro batendo pênalti. Aí o Elias falou assim pra gente, você acha que ele precisa estar ali, batendo pênalti, se aperfeiçoando? Ele tava lá depois do treino batendo pênalti. Fazia os exercícios, ia nos treinos, não faltava. Cara, tinha seus privilégios? Tinha. Concentração sozinha, por conta do que eu falei. Era um cara... Só foi um cara que aposentou muito cedo, né? Em termos 34, 35 mas ele tava com muita dor, cara. Então, o corpo dele... É. O joelho. O hipotiroidismo fudeu ele. Não, e ele e era muita dor. O joelho dele cheio de cicatriz, não sei o quê. O cara fala, cara, é difícil pra ele de um dia pro outro. O jogo, ele demorava 48 horas pra parar a dor nas pernas dele. Então ele já tava num sacrifício realmente muito grande mesmo, assim, pra continuar. E o primeiro semestre de 2009, ele arregaça. Não, absurdo, né, Aquele gol contra o Inter, a corrida que ele ganha do Rodrigo no Morumbi, o gol contra o Palmeiras de cabeça. O gol contra o Santos. Eu tava lá. Puta que eu pare. Ele, mesmo gordinho, ainda os dois gols contra o Santos. O primeiro também, pouca gente fala, mas o domínio que ele domina com uma perna. Nossa, é um cu da bola vem, ele arrasta. Ela morre, só tem a possibilidade do chute, porque existe o domínio muito diferente. Cara, infelizmente eu não vi ele jogando no campo, mas... Não, é loucura, cara. Mas vi mesmo acima do peso. E tinha um fenômeno engraçado, por exemplo, ele tava jogando. Quando dava 42, sei lá, o técnico vai tirar ele. Aí levantava a plaquinha 9. Cara, era um levantando, outro na numerada, mais um... Tipo, eram as pessoas que tinham ido pra ver o Ronaldo. Que não era nem corintiano. Queria ver o cara jogar uma vez na vida. E quando ele saía, as pessoas saíam do estádio, assim. Era engraçado. Não eram muitos, mas você via, assim, era um movimento, subia 9, levantava, era o pai com o filho, que devia torcer já vimos vimos o Ronaldo, vambora. A gente tá pra gente deu. Vamos, filho, nós somos palmeirenses. Pra gente deu. Tinha isso também, acontecia. Eu lembro de um brother meu, aconteceu isso também. Ele foi ver o Neymar num dia, ele corintiano, fanático, trabalhou comigo. Foi ver o Neymar um dia no Pacaembu, Santos Atlético Paranaense. Foi um dia que o Neymar acho que fez 3 ou 4 gols. Ele foi ver, cara. Se divertiu pra caralho. Caras desse nível arrastam pessoas assim. É isso. Normal.